Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz. Bem-vindos ao nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, o nosso culto dominical, o nosso culto dominical noturno, aonde nós temos nos encontrado aqui nesse canal para podermos ouvir um pouquinho da Palavra do Senhor. Nós já estamos aí na nossa contagem regressiva para nós voltarmos ao nosso templo, dentro de um mês nós estaremos retornando, mas por enquanto nós ainda seguimos por aqui. Queremos que o vírus diminua um pouco ainda a sua circulação. É perceptível que tenha havido uma queda aqui na nossa cidade, mas nós queremos fazer tudo com muita segurança, então ainda vamos aguardar mais um mesinho para poder a coisa melhorar um pouquinho, para nós podermos tomar uma decisão com os pés no chão. Mas já estamos naquela expectativa do retorno, Se você ouviu a palavra quarta-feira, você viu exatamente isso. Se você não ouviu a palavra quarta-feira, vai aí no canal do YouTube, procura a mensagem de quarta-feira e ouve a palavra, porque foi uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra que nos fala sobre essa expectativa do nosso retorno, sobre o que a igreja significa para nós, e nós precisamos refletir seriamente sobre o que foi nos dito no nosso último culto, na última quarta-feira. Olha, os irmãos estão percebendo que nós estamos com um cenário antigo, Nós voltamos, assim nós começamos, lá em março, Parece que tem um tempão, parece que tem muito tempo, Mas foi agora em março e nós acabamos nos habituando aos cultos online, e como evoluímos, de março até aqui, passamos por esse cenário aqui, depois passamos por um cenário que era um fundo transmitido pela televisão, e finalmente nós chegamos a um cenário de chroma key, que é o mais moderno, dá para nós colocarmos no fundo a imagem que nós quisermos, e muito legal. Mas especialmente hoje eu precisei desmontar o meu estúdio improvisado, vamos dizer assim, e nós retornamos então ao original, voltamos lá como era em março, aqui com esse fundo aqui com os nossos livros teológicos aí ao fundo. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número 1, nos versos 40 a 42, e eu quero falar com você um pouquinho nessa noite sobre a sua ajuda vem de Deus. A sua ajuda vem de Deus. Quem não gosta de ser ajudado pelo Senhor? Quantas e quantas vezes nós carecemos da ajuda do Senhor, não é verdade? E Deus, ele vem e nos ajuda mesmo. E nessa noite quero falar um pouquinho sobre isso. Talvez nesse momento, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, você está pensando, poxa, eu preciso que Deus me ajude. Tem até um dito popular, não é? E que Deus me ajude. As pessoas costumam dizer isso antes de fazer alguma coisa muito difícil. Mas a sua ajuda vem de Deus. Marcos, no capítulo de número 1, nos versículos 40 a 42, diz assim a palavra do Senhor. O título da minha Bíblia, a minha Bíblia ela é dividida por títulos, e ela traz o seguinte título: A cura do leproso que creu. Marcos capítulo 1, 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos estar reunidos aqui nessa noite, ainda que por esse canal, temporariamente.
mas estamos unidos como igreja, cada um em sua casa, junto com suas famílias, e nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração. Traga paz àqueles que necessitam de paz, alegria e ânimo àqueles que carecem de alegria e ânimo, força àqueles que precisam de força, mas esteja conosco, fale conosco, ministre aos nossos corações e nos purifique por meio do Espírito Santo, para que possamos ser receptáculo da palavra do Senhor nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Assim oramos, certos de que o Senhor ministrará a nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. A sua ajuda vem de Deus. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor, aonde um leproso ele chega até Jesus, e nós sempre devemos recordar em nossas mensagens que essa lepra não é a hanseníase, não é? Era uma lepra que chegava a causar o óbito de muitas pessoas. Nós já falamos um pouquinho sobre essa lepra em alguns momentos na nossa igreja, e se eu não me engano, até aqui no nosso canal nós já falamos sobre ela. Não é a hanseníase, é uma doença muito parecida com a hanseníase, mas muito mais grave, muito mais severa. E essa doença ela realmente causava a morte daqueles que a acabavam adquirindo. E no texto que nós encontramos, Marcos ele está nos dizendo que se aproximou de Jesus um leproso, e o leproso virou para Jesus e disse assim: olha, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, eu posso ser limpo. E Jesus ele olha para aquele leproso e num primeiro momento ele fica compadecido da situação daquele homem. Ele sabe que aquele homem está debaixo de uma sentença de morte com aquela enfermidade. Ele entende todas as crises que aquele homem estava vivendo. Uma crise social, porque as pessoas fugiam daquele homem. Não é? Assim era a cultura da época. Um leproso, quando chegava em algum lugar, ele tinha que anunciar: leproso! Ele gritava. O leproso tinha que anunciar que estava chegando: leproso! E aí as pessoas saíam dali. Olha que constrangedor que era a cultura daqueles dias. O leproso anunciava a sua chegada, anunciava a sua enfermidade, para dar a oportunidade de que as pessoas que estavam em um determinado lugar pudessem sair de perto dela. E Jesus ele entende isso, ele entende as crises que esse homem passa. Uma crise espiritual. As pessoas olhavam para os leprosos e acreditavam que aquilo era uma maldição divina. O que será que esse homem fez? Esse homem só pode ter pecado. Se ele não pecou, foram seus pais que pecaram. Mas Deus não permitiria um mal tão grande sobre alguém se ele não tivesse feito alguma coisa. Esse homem deve ser um homem cruel. E pairava sobre aquele homem o preconceito. Você pensa que preconceitos são coisas atuais? Não, preconceitos sempre existiram. E aquele leproso está diante de Jesus dizendo: olha, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Se o Senhor quiser, eu não preciso viver mais nenhum desses constrangimentos. Se o Senhor quiser, eu não vou viver mais essa iminência de uma morte certa. E Jesus ele se coloca no lugar daquele homem. Isso é ter compaixão, não é? Ele sente íntima compaixão. Ele tem empatia por aquele homem. E é interessante que Jesus ele vira e estende a mão e ele toca aquele homem, algo inesperado naqueles dias. Eu acabei de dizer que as pessoas fugiam dos leprosos. Tocar um leproso era o fim do mundo. Mas Jesus ele toca aquele leproso e ele diz: você diz que se eu quiser, você será limpo? Eu quero, seja limpo. Que poder! E esse poder ele é derramado sobre aquele leproso e ele é curado. E nos diz o versículo 42 aqui de Marcos, no capítulo 1. E tendo ele dito isso, Jesus dizendo: quero, seja limpo. Logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Meus irmãos, sensacional.
o que Deus faz na vida desse homem é algo extraordinário. A cura de uma doença incurável, a cura de uma doença que levava aquele homem a uma ruína social, a uma ruína espiritual. Provavelmente a família daquele homem já havia sido perdida, uma vez que os leprosos tinham que ficar fora da cidade, não podiam ficar em suas casas. Mas Jesus toca naquele homem e diz: olha, seja limpo. E Jesus cura aquele homem. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele ajuda aquele homem. Lembre que eu disse para você no começo, o tema da nossa reflexão: a sua ajuda vem de Deus. Meus irmãos, quando a ajuda do Senhor ela vem sobre as nossas vidas, a nossa vida toma um outro rumo. Quando a ajuda do Senhor chega sobre nós, nós vivemos o extraordinário de Deus. Porque a ajuda de Deus não é como a ajuda do homem. A ajuda de Deus é uma ajuda ilimitada. É uma ajuda que não fica presa a recursos. É uma ajuda que não fica presa a situações naturais. Mas a ajuda do Senhor, ela vai na contramão disso tudo. A ajuda do Senhor, ela é miraculosa. Ela é extraordinária. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos olhar um pouquinho e ver como que a ajuda de Jesus funcionou com esse leproso. Em primeiro lugar, nós vemos que a ajuda de Jesus chega até esse leproso, porque em primeiro lugar Jesus aceita esse leproso. Quando Jesus ele nos ajuda, Jesus ele também nos aceita. A ajuda de Cristo ela vem acompanhada de um aceite. Por que um aceite, pastor? Porque nós somos pecadores. E Deus ele é extremamente santo. Ainda ontem eu conversava com o nosso irmão Expedito, né? Expedito, um abraço, né? Um beijo aí, Expedito. E eu conversava com o Expedito ontem um pouquinho pelo WhatsApp, né? Nós estamos com saudade dos nossos irmãos. E nós conversávamos um pouquinho e falávamos sobre a morte de Uzá. E se você não se lembra quem foi Uzá, Uzá ele foi um homem que tentou segurar a Arca da Aliança quando ela ia cair e bater no chão, e aquele homem morreu instantaneamente, fulminado. E muitas pessoas dizem por aí que Deus matou aquele homem, mas não. Eu não consigo entender isso, não há base teológica para dizer que esse homem foi morto por Deus. Havia uma orientação de Deus para ninguém tocar a arca, uma ordem de Deus para ninguém tocar a arca, mas não porque Deus mataria quem tocasse na arca. Mas sabendo você que a arca ela é o receptáculo de Deus, que ela era um instrumento santíssimo e que ela carregava, e isso está muito além da nossa compreensão, ela carregava a santidade do Senhor. E Uzá, por mais que ele tivesse todas as boas intenções do mundo, a melhor intenção do mundo, ele era um homem impuro. E ao momento que ele toca a Arca da Aliança, entenda isso, é um homem impuro, ainda que com boas intenções, mas impuro, com as suas humanidades, com as suas carnalidades, tocando algo que estava purificado pela presença do próprio Deus. Tocar a arca naquele momento era exatamente como tocar em Deus. Resultado, morte. Porque a carne e o pecado não suportam santidade. Mas não é Deus quem mata Uzá. Uzá não tem santidade suficiente para tocar o Senhor. E é interessante que aqui nós vemos, meus irmãos, exatamente isso. Jesus, ele sendo Deus, Jesus ele sendo Deus, ele vai na contramão disso tudo. Ele quebra tabus, ele faz algo extraordinário. E Jesus ele aceita esse homem e o toca. Jesus ele nos aceita. E quando ele nos ajuda, ele nos aceita. E olha, meus irmãos, Deus ele continua sendo tão santo quanto ele era nos tempos da Arca da Aliança. E nós continuamos sendo tão impuros quanto Uzá era.
Ainda que um homem com boas intenções, mas impuro. Nós temos as nossas impurezas e ainda assim Deus nos aceita. E Jesus, ele sempre aceita o pecador que se achega a ele. Não importam as condições em que ele estiver. Como o judeu, Jesus talvez poderia ter se afastado daquele homem por causa da lepra, mas ele não faz isso, ao contrário, ele imediatamente o recebe e toca aquele homem. E aí, meus irmãos, eu já acabo entrando num segundo momento da nossa reflexão. Quando Jesus nos ajuda, em primeiro lugar, ele nos aceita. Mas em segundo lugar, ele nos toca. Jesus, ele toca esse leproso. E o toque de Jesus, ele é extraordinário. Pense que Uzá, ele morreu porque era um homem impuro, tocando um ser santo. É algo inimaginável. Alguém impuro não pode tocar em alguém santo. Mas aqui nós vemos a contramão da coisa. Nós vemos alguém santo tocando alguém que é impuro. E Jesus, ele escolhe tocar o leproso. O homem do qual todos fugiam, o homem do qual todos saíam de perto, o homem do qual a cultura, Jesus sendo judeu, deveria sair de perto pela cultura e religião e teologia judaica. Mas Jesus, ele chega para quebrar paradigmas, ele chega para quebrar a religião, ele chega para quebrar os costumes. Aqui nós vemos como se a arca da aliança tocasse alguém. Não é alguém tocando a arca, mas é a arca tocando alguém. Simbolicamente falando. Não é o homem tocando Deus, porque isso não é possível acontecer. O homem morre. Mas é Deus tocando o homem. E quando Deus toca o homem, milagres acontecem. A ajuda do Senhor chega de uma forma extraordinária. Enquanto todos fugiam do toque de um leproso, Jesus, ele dá um passo adiante, toca no leproso e estabelece com ele uma ligação afetiva. E com esse gesto é como se Jesus, ele estivesse dizendo: olha, você existe. Você está vivo. Eu comecei dizendo para você que a pessoa que tinha essa lepra, ao chegar em um lugar, ela tinha que dizer: leproso, leproso. E aí as pessoas saíam de perto. Eu comecei dizendo para você que o leproso, ele tinha que sair da sua casa porque ele não podia morar dentro da cidade. Ele tinha que ficar aos arredores da cidade. E você sabe o que ficava nos arredores da cidade? Os lixões. Mas aqui nós vemos, isso funciona como se a pessoa estivesse morta, não é? Ainda que a pessoa não houvesse fechado os olhos e morrido, literalmente, para a sociedade o leproso, ele já estava morto. Mas aqui nós vemos Jesus dizendo: olha, você existe, você está vivo, eu estou te vendo, eu até toco em você. E Jesus está dizendo para aquele homem: eu posso ver você, eu posso interagir com você. Mesmo que o mundo trate você como alguém invisível, eu vejo você, porque o amor que eu sinto por você é verdadeiro e real. Jesus, ele sente íntima compaixão por aquele homem. Um amor tão profundo que Jesus, ele não pode deixar que aquele homem continue vivendo da maneira como ele estava vivendo. E Jesus, ele toca naquele homem. E aí a ajuda de Deus começa a ser derramada sobre a vida daquele homem. Quando Deus nos toca, quando o Senhor nos toca, a ajuda do Senhor começa a ser derramada sobre a nossa vida. E o meu desejo aqui nessa noite, por meio dessa palavra, é que seja qual for o problema que você estiver vivendo e enfrentando, que a ajuda de Deus comece por meio do toque de Jesus em você. Que Jesus esteja tocando você nesse momento. Que Jesus, ele esteja tocando na sua mente se o seu problema é emocional. Que ele esteja tocando no seu corpo se o seu problema é uma enfermidade. Derramando cura,
derramando libertação, que Jesus ele esteja tocando a sua vida nesse momento, para que a sua vida não seja mais a mesma, mas para que você viva algo extraordinário e renovador na sua vida. E aí eu chego ao terceiro e último lugar. Quando a ajuda de Jesus ela vem porque Jesus nos aceita. Quando a ajuda de Jesus ela vem porque Jesus, além de nos aceitar, ele nos toca. Mas quando a ajuda de Jesus ela chega, ele também nos cura. E a cura aqui, nesse texto, ela simboliza um milagre de Deus. O agir do Espírito Santo. O extraordinário, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós só podemos receber porque é graça, porque não pode ser comprada, só pode ser recebida e aceita. E o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Nada, não posso dar nada. Porque a cura de Deus, o milagre de Deus é o extraordinário do Senhor. É Deus tocando o homem, já que o homem não pode tocar Deus. E aí nós vemos a cura divina. E Jesus, quando Ele nos toca, Ele sempre muda a nossa realidade, de um jeito ou de outro. E se alguma coisa precisa ser mudada, Ele muda, Ele faz, Ele transforma, Ele renova. E eu pergunto para você nessa noite, o que essa cura significa para você? Essa cura significa o milagre de Deus. E qual é o milagre que você está precisando nessa noite? Será que a sua cura, o seu milagre, é em que área da sua vida? Será que é na vida familiar? Será que é no seu trabalho? Será que é na sua fé, na sua alma? Tanto tempo longe da casa do Senhor? Talvez tanto tempo sem orar, sem ler a palavra, sem ouvir uma meditação? Qual é o milagre que você precisa na sua vida? É uma porta de emprego? É uma cura? Que você tanto anseia e tanto precisa? Esse homem, ele vira para Jesus e ele diz: olha, Jesus, eu tenho um problema, eu sou leproso. E se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E talvez nesse momento você está pensando em Cristo, está conversando com Ele. E você pode dizer para Ele nesse momento: Senhor, olha, eu tenho uma causa. Há algo na minha vida que eu preciso muito que seja feito. Eu tenho um problema que eu preciso que o Senhor olhe para esse problema. E eu sei que se o Senhor quiser, eu consigo a solução do meu problema. Eu consigo a minha cura, eu consigo a minha libertação, eu consigo uma porta que se abre. O que você tanto precisa nessa noite? Eu quero convidar você nesse momento a levantar um clamor ao Senhor. Porque a ajuda de Cristo está chegando para você. Eu posso acreditar e ver a ajuda de Jesus chegando para você nesse momento. Porque nessa noite, Jesus te aceita, Jesus te toca e Jesus realiza um milagre na sua vida. E eu vejo que essa noite é uma noite de milagres. E eu vejo que essa noite é uma noite onde Cristo começa a fazer alguma coisa aí dentro da sua casa. Ele começa a fazer alguma coisa aí dentro da sua família. Ele começa a fazer alguma coisa dentro do seu relacionamento. Ele começa a fazer alguma coisa dentro dos seus estudos, do seu trabalho, dos seus projetos. Jesus está te aceitando nesse momento. Ele está te tocando nesse momento. A ajuda dele chega por meio de um milagre nesse momento. E eu quero convidar você, nesse momento, a entender que a sua ajuda vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor. Feche seus olhos, ouça esse louvor. Enquanto esse louvor é ministrado sobre a sua vida, esteja em oração. E daqui a pouquinho nós retornamos para a nossa oração final
para as nossas considerações finais. Eu já tentei e já vi que não dá pra continuar sem a tua grande ajuda. Já insisti a andar com os meus pés, mas me trouxe só revés. Sozinho eu busquei a cura, com as minhas próprias mãos não consegui. Eu falhei e desisti, e pensei a cruz deixar, mas a estrada da vida te avistei e perto de ti parei. Por favor, mestre, me escuta. Não sei o que fazer, nem sei pra onde ir, e humildemente eu vim buscar a tua ajuda. Me ajuda, mesmo se eu falhar. Me ajuda, mesmo se eu errar. Me ajuda, pois sem a tua ajuda eu não vou chegar. Me ajuda a passar esse deserto. Me ajuda a fazer o que é certo. Me ajuda, pois sem a tua ajuda eu não vou chegar. Se com as minhas mãos falhei, se com os meus próprios pés caí, se com a minha voz calei, se com os meus próprios olhos não vi, se com a minha mente errei, se a tua voz eu não ouvi, se com meu coração pequei, se eu tentei e não consegui, com as tuas mãos não falharei, com os teus pés eu vou chegar, com a tua voz eu bradarei, com os teus olhos eu vou enxergar, com a tua mente eu acertarei, com os teus ouvidos eu vou escutar, e com a tua ajuda, ó meu mestre, no final eu vou chegar. Contigo, Deus. Se com as minhas mãos falhei, se com os meus próprios pés caí, se com a minha voz calei, se com os meus próprios olhos não vi, se com a minha mente errei, se a tua voz eu não ouvi, se com meu coração pequei, se eu tentei, mas não consegui, com as tuas mãos não falharei, com os teus pés eu vou chegar, com a tua voz eu bradarei, com os teus olhos eu vou enxergar, com a tua mente eu acertarei, com os teus ouvidos eu vou escutar, e com a tua ajuda, ó meu mestre, no final eu vou chegar. Com Deus eu vou, com Deus eu vou chegar. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração de uma forma tão simples, de uma forma tão singela, Pai. Mas nós podemos entender aqui nessa noite, assim como esse homem leproso, que a ajuda do Senhor ela vem sobre a nossa vida. E para a ajuda do Senhor ela chegar sobre nós, primeiro o Senhor nos aceita, depois o Senhor nos toca, depois o Senhor faz um milagre. Que essa noite, ó Pai,
seja uma noite de milagres. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite onde o Senhor está nos purificando e nos aceitando. Que o Senhor esteja visitando cada lar, ó Pai, trazendo cura, libertação, milagres, poder, derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que está nos ouvindo nesse momento, sobre cada família, sobre cada irmão, ó Pai, da nossa igreja, sobre cada irmão, ó Deus, de outras igrejas que estão nos ouvindo, sobre cada pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor, mas que terá em nome de Jesus. Porque essa noite é uma noite de milagres, porque a ajuda do Senhor está chegando a nós, aos nossos arraiais. Muito obrigado, ó Pai, porque nós já podemos ver a ajuda do Senhor. Ao Senhor honra, glória e louvor sempre em nome de Jesus. Amém e amém. A sua ajuda está chegando e a sua ajuda, ela vem do Senhor. Que Deus esteja te abençoando de um modo extraordinário, porque essa palavra, ela vem de Deus, mas ela é para você que está me ouvindo aqui nessa noite, e ela toca o seu coração como prova e testemunho de que de fato é uma palavra do Espírito do Senhor para você. Que Deus esteja nos abençoando e nós vamos nos vendo, durante a semana no nosso momento da palavra, aos sábados no momento teológico, quartas e domingos em nossos cultos, domingo pela manhã com a nossa escola bíblica dominical com o nosso pastor Yuri. Então é isso daí, hoje no nosso antigo cenário, mas com uma palavra nova. O cenário pode ser o antigo, não é? Mas a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs, porque ela é fonte de águas vivas. Deus te abençoe, uma semana de muita paz. Nós vamos nos vendo por aqui. Até amanhã. Te aguardo aqui, hein? Até lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê